Em Atos 16, 25 e 26 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Ainda o Salmo 22 e o versículo 3 diz: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. E o mesmo Salmo 22 e 22 diz: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Amém. Queridos, com esse texto eu estou querendo falar sobre os hinos, sobre cantar, sobre louvar. Nós estamos celebrando os 100 anos da harpa cristã. A música ocupa um lugar especial no mundo de hoje, e não é diferente na igreja, sem dúvida. Haja vista, nós vemos que a sociedade, nos últimos anos, ela foi totalmente mudada e principalmente influenciada pela música. Muitas coisas no mundo acontecem por influência da música, seja ela boa ou não boa. Hoje tem muitas músicas que só misericórdia, né? Mas na realidade a música tem sido o meio utilizado na igreja para transformar as vidas também. Nós sabemos que música transforma a vida, transforma costumes. A música pode unir povos. Na igreja, a música, o louvor, os hinos, tem um papel de suma importância. É muito importante você cantar, você louvar, você bendizer, porque através das mensagens musicais, através dos hinos que nós aqui cantamos, das músicas, nós estamos adorando a Deus, também estamos glorificando o seu nome, mas também estamos transmitindo uma mensagem de Deus para os corações, sejam corações de pessoas que estão aflitas, angustiadas, seja para pessoas que estão precisando de alguma resposta de Deus, seja para trazer alento ou consolo aos corações. Irmãos, como é bom nós celebrarmos o nosso inário cristão. Nós sabemos que existem muitos hinos e muitas músicas, muitos louvores inspirados, e não podemos deixar a harpa de lado, porque a harpa cristã faz parte do nosso inário e é consolidado um inário cristão com mais de 640 músicas. Neste ano, estamos aí comemorando os 100 anos da existência desse inário. É claro que há 100 anos atrás não tinha as 640 composições. No mês passado, no dia 20 do mês, ou seja, mês passado, mês de abril, foi comemorado, por ocasião da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, foi realizado lá um grande culto, uma grande celebração por essa data tão importante na vida dos assembleanos. Ali foi comemorado, então, oficialmente os 100 anos da harpa cristã. A primeira edição foi lançada em 1922 em Recife, em Pernambuco, onde esse cenário contém músicas para todos os tipos, para todas as celebrações que acontecem na igreja. Nesse cenário você vai encontrar hinos para casamento, para festa, para velório, para salvação, para Santa Ceia, para toda a liturgia da igreja. Muito mais do que um inário oficial da Igreja Assembleia de Deus, a harpa cristã é uma das pedras angulares do cristianismo no nosso tempo. São 640 músicas consolidadas que foram escritas, cada uma tem uma história, como ouvimos aqui a história de alguns hinos, e tem histórias
tremendas, tem histórias que foram, essas músicas escritas com algo tremendo, emocionante que aconteceram. Afinal de contas, entoar cânticos, irmãos, edificantes, entoar louvores, é uma demonstração também de fé, é demonstração de agradecimento. Por isso que quando se canta tanto os louvores da harpa, como outros louvores, a igreja deve cantar, porque cantar faz bem à alma, faz bem ao coração. Atualmente, esse cenário, o cenário como nós conhecemos hoje, reúne 640 hinos que são partes indispensáveis do nosso culto. E que bom que de norte ao sul, leste a oeste, as Assembleias de Deus e muitas outras igrejas pentecostais e neopentecostais usam esse cenário e cantam e louvam ao Deus com o hino da harpa cristã. As músicas com suas letras foram compostas em diversas situações que expressam devoção, expressam gratidão e são verdadeiras conexões para levar você à presença de Deus. Um hino bem cantado, ou quando você canta e você medita também na letra que está sendo ali cantada, isso vai falar ao seu coração. A intensidade dessas músicas é capaz de agradar até mesmo as pessoas que não frequentam a igreja no dia a dia, mas que muitas vezes ouvem, seja no rádio, ou ouviram e ouvem esses hinos, e muitas pessoas foram transformadas por ouvir os hinos da harpa cristã. Nós temos muitos testemunhos. Poderíamos trazer aqui testemunhos de pessoas que passaram em frente aos nossos templos e quando eram cantados hinos, aquelas músicas tocaram no coração dessas pessoas e transformaram e fizeram elas entrar no templo e ali aceitar a Jesus, porque ouviram os hinos cantados. Nós temos aqui mesmo em Blumenau uma irmã que congrega ali no Garcia. Ela morava na época em Petrolândia, ali próximo a Rio do Sul, e ela pegou uma corda, estava com um problema terrível em casa, no casamento, pegou uma corda e iria se enforcar, e ela foi entrando o mato adentro, mas lá tinha uma casa de uns irmãos da igreja, estava na rádio Mirador de Rio do Sul, estava começando o programa da Assembleia de Deus, e ali estava cantando o hino da harpa cristã. Eu me esqueci o hino, me fala, quem contou, eu sei essa história, e essa semana ainda falaram o hino, agora fugiu o hino que era da minha mente, o hino que foi cantado. Mas foi cantado, estava cantando na rádio o hino da harpa cristã, e aquela pessoa parou no mato ouvindo o som do rádio que estava naquela casa. E ela com a corda, vou matar ou não vou, ela pegou e disse, eu vou lá falar, vou nessa casa, bateu palma e ali veio uma irmã e ela abriu o seu coração, porque a música daquele hino que estava cantando tocou no seu coração. Aquela irmã orou por ela, ela aceitou Jesus e é uma irmã que está viva aqui no bairro Garcia, irmã Edith, e nós louvamos ao Senhor porque a transformação acontece porque os hinos, as músicas foram inspiradas e falam ao coração das pessoas. São mais de 100 anos de história. A harpa cristã, irmãos, foi criada para reunir os cânticos congregacionais e facilitar o louvor a Deus durante as atividades da igreja. Na atividade da igreja, você vir à igreja, você vai louvar, você vai cantar, isso vai fazer bem a tua alma e vai preparar o teu coração para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra de Deus. A primeira versão da harpa cristã foi lançada lá em Recife, em 1922, e o trabalho editorial foi conduzido pelo pastor, na época, Adriano Neves, com uma tiragem de 1000 exemplares, e era 300 canções. A obra foi compartilhada Brasil afora, principalmente pelo missionário sueco Samuel Nystrom. Em 1932, foi lançada uma outra versão da harpa cristã, agora com 400 hinos.
Nistron não era fluente na língua portuguesa, mas apesar das barreiras do idioma, ele conseguiu traduzir várias letras das canções religiosas no original da língua escandinávia para o português. E com o passar dos anos, os hinos foram sendo adicionados, outros hinos à harpa cristã, até que o inário, por muitos e muitos anos, foram cantados 524 hinos. E depois, então, pelas demandas, foi impulsionado a ampliar a harpa cristã. E em 1999, então, foi lançada a harpa que nós temos hoje, com 640 hinos. Foi um marco, a inódia, ou as canções pentecostais da igreja, e a igreja, esses 640 hinos fazem parte da nossa história e transformaram vidas, e transformam vidas, e inspiram. Quando a gente ouve essas músicas, independente de qual doutrina as pessoas, outras igrejas seguem, uma mais aberta, outra mais fechada em algumas questões de uso e costumes, mas o inário da harpa cristã, ela fala as doutrinas basilares da palavra de Deus, e é um momento, e ela está aí para impulsionar o louvor a Deus e levar os crentes à adoração, mas também à evangelização. Querida igreja, todo crente necessita ter consciência da importância do louvor ao Senhor, e louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã deve fazer parte da nossa história. As pessoas entram em nossas igrejas e muitas vezes elas entram provenientes de todos os modos de vida, e muitas vezes elas entram e sentam aí nos bancos com necessidades das mais variadas possíveis, que muitas vezes nós não fizemos conta, mas quando se canta, as palavras vão penetrando no coração, na alma, porque a música, ela faz e chega aonde muitas vezes as palavras normais não conseguem chegar. Muitas pessoas entram em nossas igrejas aflitas, fardos pesados, tristeza, com solidão na alma, com angústia no coração. Muitas vidas entram em nossas igrejas arrebentadas, destruídas pelos embates da vida, mas ao chegar aqui, ou ver uma orquestra, ver um coral, ver um louvor, ver os hinos sendo cantados, aquelas músicas vão trazendo um refrigério para a alma, para os embates e tribulações que estão passando, vai amenizando, e o coração vai sendo preparado para que elas possam ouvir a palavra de Deus. A música, o louvor, os hinos cantados na igreja deve ser o canal competente, o instrumento de adoração a Deus, e o canal para conduzir as pessoas a terem experiências profundas com Cristo. Por isso, quando é cantado os hinos, cante, porque o seu louvor, quem sabe, vai tocar no coração, não só de Deus, porque Deus aceita e habita no meio dos louvores, mas vai tocar no coração das pessoas. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam presos, acorrentados, e eles começaram a cantar, e quando eles começaram a cantar, a graça de Deus desceu naquela prisão, aleluia, as cadeias foram arrebentadas, e os presos todos foram soltos, as cadeias arrebentaram de todos, mas ninguém fugiu, todos ficaram ali, ouvindo a mensagem daqueles homens cantando, mesmo no meio de dor, mesmo no meio de açoite, mesmo com o corpo alanhado pelos açoites que eles haviam apanhado, mas ali eles estavam cantando, louvando a Deus, e aquele louvor chegou até os céus, e o céu chegou até na terra. Quando você canta, mesmo em tribulação, mesmo no meio de angústia, o teu louvor vai subir até o céu, e o céu vai descer. Não tem como a graça de Deus não ser derramada a um coração que está adorando, que está louvando,
que está bendizendo ao Senhor, mesmo no meio de tribulação. Os hinos cantados têm que gerar nos ouvintes essa atmosfera de vitória, de reflexão. Os hinos cantados com graça e unção, eles podem afugentar espíritos atormentadores. E nós vemos que Saul tinha um espírito que o atormentava, e ele sentia alívio quando Davi tocava e cantava louvores ao Senhor. Meus queridos, quando se toca com unção e graça, quando se louva, realmente os espíritos atormentadores têm que sair das pessoas. Por isso que eu costumo dizer, não só por costume, mas uma grande verdade, é uma grande responsabilidade, não é só da igreja, mas principalmente dos músicos, que ocupam aqui a nossa lateral aqui, os músicos que louvam, o coral que vem aqui cantar, ou quem faz o louvor aqui, e a igreja que canta. Há muita responsabilidade, porque quando se canta, quando se toca, os céus são movidos, e realmente Deus derrama da sua graça. Nós vemos na Bíblia Sagrada que quando os profetas queriam ser inspirados, e quando eles precisavam de uma inspiração, eles pediam para alguém tocar, e assim quando alguém tocava, ele sentia inspiração e sentiu Deus falando ao seu coração. Quando os hinos são cantados com ânimo, com unção, as aflições, as angústias e outros males começam a fugir em disparada, e a graça de Deus toma conta do recinto, toma conta do ambiente. Quantas vezes a graça, a glória, a presença de Deus é derramada sobre nossas vidas através dos louvores. Por isso cante, por isso louve, por isso não despreze o louvor na hora que esteja cantando, mesmo que você está em tribulação, mesmo que está desanimado, mas cante. Tem aquele ditado que diz, né? Quem canta seus males espanta. Através dos louvores, corações são quebrantados. Irmãos, muitas vezes a palavra pregada não consegue chegar ao coração da pessoa, mas um hino, uma música bem tocada, um hino cantado, chega ao coração das pessoas. Muitas vezes as pessoas não param para ouvir uma mensagem pregada, mas param para ouvir um hino, uma música. Param para ouvir alguém cantar. Através da música, dos hinos, vidas são tocadas por Deus, outros são reanimados e curados, para assim viverem uma nova dimensão da vida. Nós temos centenas e milhares de testemunhos que quando se estava cantando os hinos da harpa cristã, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, pessoas foram libertas, pessoas foram abençoadas. Quando se canta os hinos da harpa cristã com alegria e refletindo o que a mensagem do hino está dizendo, os céus se abrem e traz força renovadora na vida de cada crente. Há grande poder no ato de louvar a Deus. Por isso cante, louve ao Senhor. A Bíblia fala que Josafá descobriu essa poderosa arma que estava à sua disposição, o louvor. Quando o louvor é de coração, faz o inferno recuar e o inimigo ficar perturbado. O rei Josafá estava com uma guerra, era uma guerra que na ótica humana era perdida, mas quando foi para a ótica espiritual, ele recebeu a ordem apenas de cantar, e eles cantavam e tocavam. Enquanto eles cantavam e tocavam, Deus agiu e fez com que os exércitos, eles mesmos viessem gladiar-se entre eles mesmos, e houve grande vitória, porque eles apenas cantavam. Você quer vitória? Cante, louve ao Senhor. Paulo e Silas, como eu disse, louvavam com a alma, e assim Deus abriu
as cadeias. Louvor se torna uma grande arma de libertação. Mesmo na dor, cante, e milagres vão acontecer na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, naquilo que você está imaginando a fazer. O poder de atração do louvor é de valor incalculável, irmãos. Quando se canta com unção, quando se canta com graça, quando se canta com vontade, quando se canta alegremente, a música é uma ferramenta única, tanto para o bem como para o mal, mas que você possa cantar para o bem. É claro que a música depende da fonte, mas a fonte da igreja é a fonte celestial, é a fonte de Deus. Por isso nós cantamos. Quando a igreja canta, o Espírito Santo deseja mover sobre todos, sobre os que cantam e sobre os visitantes, e que você possa sentir muita graça de Deus, muita unção de Deus, na hora que se toca, na hora que se canta, porque o hino cantado com unção leva a mensagem direto ao coração do ouvinte. Um bom hino e cantado com graça divina gera uma atmosfera celestial em um culto, e que nós possamos cantar e gerar esse clima de bênção, esse clima de Deus no nosso meio. Aí é mais fácil para pregar, irmãos, quando realmente o clima já está sendo abençoado. A mensagem cantada tem que sempre ser transmitida com vida, com alegria, com adoração, com unção. Por isso que o grupo de louvor, coral, e nós mesmos, quando estamos cantando em da harpa cristã, precisamos cantar com ânimo, precisamos cantar com alegria, porque muitas vezes a gente vê assim, a gente cantando, né? Desânimo, se pelos vales, vai cantando que vai morrer no vale, vai morrer, né? Se lá no deserto, vai ficar no deserto, porque ele está cantando tão desanimado que ele vai ficar no deserto, irmão. Cante com mais animado, para sair logo do deserto e vir para a bênção de Deus. Aleluia. Irmãos, tem pessoa que está cantando que está quase, mas enfim, irmãos, vai cantando e que deixa a graça de Deus animar você. Ao cantar, a igreja precisa colocar entusiasmo. Por isso que eu digo, coral, banda, orquestra, louvor, tem que colocar entusiasmo. Não pode, até nós que cantamos, na hora que estamos cantando os louvores, os hinos da harpa cristã, cante com ânimo, irmãos. Precisamos colocar entusiasmo, motivação, carisma, na maneira de expressar nosso louvor a Deus. Mas você pode dizer, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Realmente, muitas vezes está com o coração aflito, angustiado, não dá nem para cantar. Mas comece a cantar e deixe o Espírito Santo dirigir você, e daqui a pouco você vai ver que aquele hino, aquela música está fazendo um bem para a tua alma. Os hinos cantados com louvor, com gratidão, pode trazer impactos profundos e duradouros na vida de cada crente, na vida de cada visitante. Cante, irmãos, louve ao Senhor, derrame a tua alma cantando, e você vai ver que isso vai fazer um bem para a tua alma. O louvor precisa agradar a Deus, irmãos. Deus habita bem, a Bíblia diz que Deus habita no meio de louvores. Então Deus se agrada quando o nosso louvor é preciso, é autêntico, é genuíno, quando sabemos também o que estamos cantando, porque muitas vezes as pessoas cantam, mas não estão prestando atenção no que a palavra daquela música, daquele hino quer dizer. Quando a palavra de todos os hinos tem que ser baseada, é claro, na palavra de Deus. Nosso louvor tem que ter sinceridade, temos que louvar com sentimento de profunda gratidão, de adoração a Deus. Você canta, irmãos, é para adorar a Deus, para louvar a Deus, para bendizer o seu santo nome, expressando algo do teu coração. E quando você canta para louvar a Deus, para adorar ao Senhor, se Deus habita no meio de louvores, então Ele habita no teu meio, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te ajudar. Todo louvor a Deus tem que estar envolvido, é claro, com humildade, caso contrário, será um insulto a Deus. Você cantar com arrogância, você não pode louvar a Deus e a si próprio ao mesmo instante. Você não vai cantar para si próprio, você não vai, ainda que você tenha uma voz afinada e uma boa voz,
mas você vai cantar com humildade para honrar e glorificar a Deus, porque Deus não aceita louvores mecânicos, mas louvores que saiam do profundo da alma, de uma vida consagrada ao Senhor. É muito bom nós ver nossos músicos que cantam afinado, tudo isso é muito belo e necessário. A igreja precisa ter excelência também nos louvores, mas ninguém pode achar que isso aqui é um palco. Não é um palco de demonstração de talentos. Aqui, irmãos, todos cantam para agradar, para bendizer, para louvar, para magnificar o Senhor. Todos os hinos da harpa cristã têm uma emocionante história de como foi composto aquele hino, e o alvo de todos os hinos sempre foi para glorificar a Deus e levar uma mensagem ao coração de cada crente. Então, irmãos, eu concluo dizendo: ao cantarmos os hinos da harpa cristã com a alma, nós estamos palmilhando o caminho para adentrarmos na presença de Deus. Os hinos de louvor dessa igreja devem ser como sementes que estão sendo plantadas e os resultados vão aparecer. Deus tem que ser magnificado através dos nossos cânticos e dos cânticos da harpa cristã. Quando se louva o Senhor de coração, de alma, Deus olha para além das palavras. Deus está vendo a motivação do teu coração, e a motivação do teu coração que seja sempre para agradar a Deus, para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor. Cante para magnificar o Senhor. As circunstâncias da vida não podem tirar de nossos lábios o perfeito louvor e adoração a Deus. Não permita que as circunstâncias negativas, os problemas que você vem enfrentando, lutas, quem sabe de enfermidade, problemas em casa, problema com família, problema no serviço, problema aqui e acolá, não permita que as circunstâncias negativas, as barreiras que você está enfrentando, venham tirar dos teus lábios o perfeito louvor, mas que nos teus lábios possa ter sempre um perfeito louvor, que agrade ao Senhor, que chegue como cheiro suave na presença do Senhor. As músicas, os hinos de louvor na igreja encantam, que amansam o peito selvagem, que amolece as rochas de um coração empedernidam e dobram o carvalho torto. Meus queridos, que o perfume do louvor dessa igreja venha encher os corações, os lares, os ambientes onde esses hinos foram ouvidos e cantados. A harpa cristã representa a seleção de hinos que nos trazem porções de ensinos da palavra de Deus, que trazem porções também de doutrina fundamentar dessa palavra. Os hinos da harpa trazem ânimo, trazem fé, trazem consolo, trazem paz, traz refrigério ao coração. Os hinos da harpa cristã nos direcionam a entoar louvores com a alma, nos lembrando da mensagem pentecostal por excelência, da qual o Espírito Santo é o protagonista em nossas vidas. Eu termino dizendo: o conteúdo dos hinos da harpa cristã foram frutos de iluminação divina sobre homens e mulheres que deixaram-se conduzir-se pelas poesias, e inspirados em momentos, quem sabe, de vitórias ou de lutas, mas eles comporam essas poesias pensando sempre na glorificação ao nome do Senhor. Então vamos celebrar com alegria os 100 anos da nossa harpa cristã. É o nosso inário, o inário oficial da nossa igreja, de muitas outras denominações também, mas nós louvamos ao Senhor pelos 640 hinos compostos na harpa cristã.